E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica super simples e muito importante para quem está fazendo alguma coisa que é difícil e fica evitando. Aí depois, sabe quando você começa a fazer que você fala assim, caramba, pô, até que é legal. Tem gente que faz isso com atividade física, tem gente que faz isso com estudar, ou então tem que, por exemplo, fazer alguma coisa do tipo fazer um concerto ou alguma coisa dessas, uma atividade. Por que isso acontece e como a gente pode ter algumas dicas para melhorar isso aí? Então, geralmente a gente procrastina alguma coisa por alguns motivos. Um é porque a gente tem o hábito de procrastinar. Tem gente que realmente gosta mesmo de empurrar com a barriga as coisas e tal, e até tira vantagem dessas situações. Joga no colo dos outros, fica se valendo sempre disso, dessas estratégias. Mas muitas vezes a gente procrastina alguma coisa porque a gente sabe que aquilo ali vai ser muito difícil de fazer, ou então vai exigir muito esforço. Então, todas essas coisas que exigem muito esforço, tipo assim, por exemplo, se você vai à academia e tem que fazer uma série muito pesada, aí você sabe que às vezes o cara fica ali parado, pensando, refletindo, até começar. Ou então, por exemplo, se você tem que estudar, aí você sabe que você tem que estudar, você marca um horário, aí você senta, você vai fazer outra coisa, você fica evitando, ou então você nem vai, mas você fica pensando sobre aquilo e tal. Ou então um concerto, muitas dessas coisas. É, qual é o ponto? Exatamente esse, o custo é muito alto. Se você é uma pessoa que procrastina para tudo, realmente é um procrastinador por excelência, que gosta de empurrar com a barriga e tal, que tem esse hábito, então possivelmente você pode estar em relação a algum tema, alguma atividade, pode estar acontecendo isso. De repente é muito difícil de fazer aquilo e vai exigir muito esforço, então você fica evitando. Por que a gente fica evitando esse tipo de coisa? Poxa, porque é muito simples. Você vai se expor a algo que tem muito esforço? Assim, não é uma coisa tão. A gente tem uma capacidade de atenção que ela não a gente não fica atento a uma coisa assim. Tem vários indícios de que a gente, como espécie, não fica direcionado só para uma coisa durante tanto tempo. A gente tem que aprender a desenvolver essa habilidade. Isso não é uma coisa tão natural. Algumas pessoas até conseguem mais, outras mais. Você vê que tem um forte processo de aprendizagem aí que a gente tem que literalmente desenvolver essa habilidade. Então, uma dica, quando você tem alguma coisa que é muito extenuante para fazer, é muito pesada e ela é relativamente longa, ou média ou longa, ou não é uma coisa tão breve, que seria uma coisa breve? Por exemplo, uma situação. Você tem que tomar uma BCG. Lembra quando você era pequeno, você tinha que tomar uma BCG? Aí qual é a tática que se usa? Fala assim, ó, então alguém chega, fala assim, você vai evitar, você não quer fazer, alguém vai evitar. Aí o que você vai fazer? Assim, a pessoa vai chegar, ela fala assim, então vai rapidinho, mas é papum. Aí te convence, você vai lá, pum, alguém distrai você vai lá, toma, você, doeu e tal, beleza, passou. Mas se você tem que ficar, por exemplo, 3 horas estudando, não é rapidinho. Ou então se você tem que fazer uma série pesada, não é rapidinho. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente colocar pequenos, dividir. Quando você estiver nessa fase pré, que você estiver pensando em iniciar, sabe que você está gastando aquele tempo, você está vendo que você está gastando um tempo para começar a fazer a coisa, o que você vai fazer? Ao invés de você pensar que você tem que fazer aquilo tudo, não, então eu tenho que fazer isso durante tanto tempo, você vai colocar um intervalo pequeno, é o start. Então, porque quando você starta, quando você começa a fazer, depois que você começou, então aí depois fica mais fácil para você ir com o tempo ganhando a habilidade de aumentar esse tamanho, esse tempo que você fica ali fazendo aquela coisa. Então, por exemplo, se você tem uma série de musculação, vamos supor, aí você tem que fazer um exercício que está pesado para você, que você, sei lá, está fazendo, aí você tem que fazer 10. Aí você, caraca, 10, aí você vai ficar ali, ó, 5 minutos só pensando naquilo. Não, o que você faz? Você pensa assim, não, eu vou contar de 3 em 3. Porque eu vou contar de 3 em 3. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, beleza. Aí você vai com o tempo, quando você fizer os 3, você fala assim, eu tô cansado, mas não tô tanto.
Mas se eu pensar já que eu tenho 10, eu já me canso, entendeu? Já estou sinalizando para mim, para o meu organismo, que é um exercício muito longo, é muita coisa. Então eu tenho que dar uma enganada no meu próprio cérebro, eu tenho que dar uma enganada em mim mesmo. Então se você tem que falar assim, pô, eu tenho que ficar 3 horas estudando, você, nossa senhora, pelo amor de Deus, sabe? Vai ficar 3 horas pensando, você tem que ficar 3 horas estudando. Você não vai conseguir. Então o que você faz? Ao invés de você ficar 3 horas e pensar e ficar projetando isso, não, você fala assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou começar e vou ler aqui 3 páginas, 2 páginas. Vou começar a ler esse tema aqui, essa partezinha. 10, 15, 20, 30 minutos. Pum, começou. Aí vai ter aquela hora que você vai ficar cansado, mas você vai pensar assim, eu comecei. Então você saiu daquela zona, que é aquela zona que é o que geralmente é o problema da coisa, que é o planejamento. É quando a gente ilustra na nossa cabeça todo o processo, mas não executa. Por quê? Porque essa fase prévia, essa fase que a gente fica pensando sobre aquilo, ela é, na verdade, ela é ansiogênica. Ela deixa a gente ansioso em relação ao que tem que acontecer. Então a gente pensa, não, então isso aqui, vou fazer isso aqui, papapá, não, e assim, desse jeito, assim. Então a gente vai, na verdade, isso é ansiogênico, a gente vai ficando ali, mas a gente vai evitar o que? A gente vai evitar começar. Porque vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais. Então, assim, não, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, eu tenho que fazer essa série assim, não, e tem que ser assim, papapá, eu tenho que fazer aquele trabalho desse jeito, tem que consertar isso aqui. Então, a gente vai gerando mais demanda, mais esforço, a gente está sinalizando para o nosso corpo, porque você vai ter que ficar mais tempo naquilo ali. Então, o custo para a execução daquilo ali só vai aumentando, cada vez vai ser mais. O custo vai aumentando. Aí, quando você para e fala assim, pô, mas como é que eu vou começar? Eu tenho um negócio com custo desse tamanho, não, então você tem que fazer o quê? Você tem que diminuir o custo. Fala assim, não, ó, então você está enganada, você sabe que você tem que ir até aqui, mas você começa a falar assim, não, vou fazer isso aqui um pouquinho. Aí quando você começou, aí você começou. Quando você começa, aí você começa a ter aquela sensação de, pô, não, tô fazendo, aí você engrena, você vai entrando, aí você começou. Com o tempo, quando você for usando essa tática, você vai ver que com o tempo, esse pouquinho que você deu aqui vai aumentando. E uma coisa muito importante, é a última dica para fechar aqui esse vídeo, uma coisa muito importante quando você fizer isso, é o seguinte: primeiro, identificar que você está nessa fase de planejar. Quando você identificar que está na fase de planejar, você tem que falar para você assim, poxa, então eu sei que agora eu tô perdendo tempo, mas não estou perdendo tempo porque eu tenho que fazer aquilo, não. Eu estou perdendo tempo porque eu estou pensando sobre o que eu tenho que fazer ao invés de fazer. Então, eu tenho que pensar isso, eu tenho que identificar isso. Eu tenho que identificar que nossa, eu estou aqui pensando. Eu não tenho que pensar, eu tenho que fazer. E o segundo é o seguinte: quando você conseguir sempre diminuir esse tempo de começar a fazer logo, você vai evitar esse ficar pensando, você vai fazer. Quando você começou, aí fez um pouquinho aqui, uma dica muito importante: quando você estiver fazendo, tenta mentalizar ou projetar no seu pensamento, na sua consciência, o seguinte: não é tão ruim de fazer. Eu achei que era, mas não, estou fazendo, tá legal, dá pra fazer. Não é pra você contar uma mentira pra você, falar, nossa, que coisa gostosa. Não, mas falar assim, não, é aceitável, é melhor do que eu imaginava. Então você joga você tenta memorizar isso. Por quê? Da próxima vez que você estiver pensando sobre o que você tem que fazer, e você vai ficar nesse processo ansiogênico, quando você identificar que você está, eu estou pensando muito, eu não estou fazendo, então eu vou fazer, tipo Nike, just do it, é tipo, você vai fazer, você vai ter essa lembrança de que na verdade não é tão ruim o que você está fazendo. Então aquilo pode parecer extenuante ou chato no início, mas à medida que você vai gerando esses registros para você mesmo, você vai falando assim, poxa, na verdade, sempre antes de começar eu acho que é chato, mas depois que eu começo eu acho que é legal. Então,
você tem que registrar isso pra você que, pô, na verdade não é tão chato, é até divertidinho. Aí, quando você estiver nessa fase aqui, antes, né, de começar, você vai acessar de novo isso e falar assim, pô, mas na verdade, tá vendo? Tô achando que é assim, mas na verdade não é até legal. Então, beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. E vou continuar colocando mais dicas no canal. Um abraço.